Quero saudar a todos que desejam aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Essa aqui é uma primeira lição de uma série de lições que eu gostaria de ir de Gênesis, né, até o Apocalipse. Fazendo um resumo bem pequeno, né? Você não precisa ficar desanimado de ver todas as lições. O objetivo principal, quer dizer, o público-alvo principal, quer dizer, são as pessoas, né, as quais eu visito no sertão do Nordeste brasileiro, né, na zona rural. E nessas áreas rurais, geralmente é muito difícil. As pessoas têm dificuldade até mesmo para ir para a igreja católica ou para uma evangélica. E então, principalmente para essas pessoas, eu faço estes vídeos, mas gostaria que muitos outros de todas as partes que desejassem possam escutar e possam estudar aqui comigo. Então, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Olha que coisa maravilhosa, né? Estas lições, a começar do Gênesis, mesmo que vão ser assim rápidas, se for comparar com o estudo mais profundo da Bíblia, né? Mesmo que sejam lições um pouco superficiais e até alguns pontos. Mas acontece que o estudo da Bíblia, em geral, ele é difícil, né? A Bíblia, ela tem um resumo básico que qualquer criança já com entendimento pode entender e pode crer a respeito que Deus criou a todos nós, o pecado entrou através de Adão, que foi feita a promessa de Jesus, Deus separou uma nação, os judeus, depois, através dos judeus, veio Jesus Cristo, os judeus eram a igreja de Deus na época antes de Jesus, né? E a igreja cristã é a igreja de Deus no novo através na nova dispensação, né? E então, em tudo isso nós vemos que alguns pontos básicos da fé, até entender que Jesus Cristo vai voltar para nos levar e estarmos eternamente com Ele. Então, esse resumo é um pouco mais fácil de entender, mas é bem superficial. Nós precisamos entrar mais. Então, por isso que eu escrevi aqui na minha apostila básica, dizendo assim, essas lições são difíceis de serem entendidas 100%. Em cada idade, inclusive, dependendo da idade da pessoa, né, por exemplo, criança, adolescente, irá entender de uma forma mais ou menos completa. Vai depender também do entendimento de cada pessoa, mesmo dos adultos, né? Do entendimento, do conhecimento que tenha a respeito até mesmo da ciência, da natureza, tudo mais. As pessoas pensam que isso não é importante, mas é, né? Para compreender as Escrituras, nós precisamos compreender também a revelação natural, porque Deus se revelou de duas formas que a segunda subsistem em duas também. Então, ele se revelou na palavra escrita, que é a Bíblia, né? A palavra escrita. Ele se revelou também na natureza, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, né? E na natureza, ele se revelou objetivamente, isto é, através dos astros, das nuvens, das leis físicas, químicas, biológicas, tudo, mas também subjetivamente, através do nosso íntimo. Deus, ele está se revelando através de nós também, mesmo das pessoas que estão mais afastadas de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e por mais que essa imagem tenha sido corrompida por causa do pecado, nós ainda temos resquício da lei de Deus, não é? De não matar, de não roubar, de fidelidade e tudo mais. E temos um vazio dentro de nós, uma sede de Deus, uma necessidade do divino. Daí as pessoas que não conhecem a Deus, tendo essa necessidade dentro dele, ele procura adorar, né? Tanto a si mesmo como
a seres que não são Deus, que não são deuses de verdade, mas são deuses no sentido que ele faz desses seres deuses, ou os astros, ou pedra, pau, barro, gesso, ouro, prata. Né? Mas isso significa que nós temos essa necessidade de Deus. Né? Então, por isso que eu disse que, para entender as Escrituras, mesmo o que está escrito, né, vai depender também de como está o nosso conhecimento geral através o que nós temos aprendido também através da revelação natural. E essa revelação natural, a diferença da revelação especial é que ela é sujeita ao que está aqui e não ao contrário. Tem que ser provado pelo que está aqui, não ao contrário. Né? Nós cremos assim, nós que somos cristãos ortodoxos, né? Quer dizer, que cremos a ortodoxia, não estou falando aqui de gregos ortodoxos, né? Mas estou falando de que a ortodoxia é o que nós compreendemos como sendo a verdade que está aqui. E se nós dizemos que aceitamos tal e tal doutrina porque ela é ortodoxa, quer dizer, ela está contida aqui, ela é correta, né? Ela é correta, ela está escrita aqui. E se nós estamos errados, o errado somos nós, não o que está aqui, que nós não sabemos entender, né? Mas o que está aqui, mesmo que eu não entenda ainda, mas o que está aqui, dentro da compreensão certa, que não pode mudar, porque está no papel aqui escrito, e não está aqui no português, está no hebraico, uma partezinha de aramaico e no grego. Né? Então, o que está nesses originais, que mesmo que eu não compreenda 100%, né? Mesmo que eu interprete errado, né? Mas à medida que eu vou chegando próximo dessa verdade, eu estou caminhando cada vez mais para o centro, para a ortodoxia propriamente dita, né? Que se eu creio e se eu quero levar a sério, ela vai gerar a ortopraxia, quer dizer, o agir de forma certa. Muito bem. Aí, como está dizendo aqui na minha apostila, né? Na verdade, mesmo que os adultos, né? Mesmo para os adultos, esses textos são mais ou menos difíceis também, né? Nessa medida que nós vamos nos aprofundando nas três revelações, né? A Bíblia, ela é muito profunda, ela traz revelações do passado, ela cita os dois universos, pelo menos, que nós podemos dizer que existem, porque não existe só um universo, né? Porque a Bíblia diz, aí nós vemos nesse primeiro texto dizendo Bereshit bara Elohim et hashamayim, os céus, et haaretz, e criou a terra. Então, no princípio, criou Elohim, que é Deus no plural, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, segundo a interpretação que nós temos feito, né? Como cristãos reformados. E os católicos também, provavelmente, de certa forma, acabam também aceitando isso. Então, no princípio criou Deus, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os céus e a terra. Esses céus aí tem várias, pode ser de duas formas interpretado aí. E essas duas interpretações, inclusive, pode ser até realmente que Deus deixou assim para que a gente entendesse que ele não somente criou esse universo que é composto do espaço, isto é, os céus, né, e a terra, mas ele criou o céu, que é outro universo, que é a habitação de Deus com os anjos, né? E que foi criado. O pessoal pensa, não, que os céus onde Deus habita com os anjos não foi criado, que ele existe eternamente com Deus. Não, foi criado. No início, né, existia somente Deus. Eu até escrevi aqui, olha,
Antes de existir tempo e espaço, somente havia Deus, infinito e supremo, né? E antes de existir, se tem tempo e tem espaço no universo celestial, porque a gente pensa que não tem, né? Que lá é a eternidade nesse sentido. Talvez até não seja, né? Porque pode ser que até tenha tempo, né? E tenha outro tipo de espaço ali, que pode ser, inclusive, ah, uma dimensão diferente, que tem uma certa unidade com o nosso universo, com o nosso tempo e espaço, mas que não tem como nós passarmos para lá ou tocarmos lá, né? Então, de qualquer forma, vamos dizer assim, pelo menos de forma simbólica, que Deus criou dois universos, né? E pode ter criado outros e milhões de universos, né? Então, eu coloquei aqui, antes de existir tempo, espaço, ou de existir qualquer universo, né, havia somente Deus, infinito e supremo, todo-poderoso e perfeito. Como Deus é perfeito também, ele é totalmente feliz. Porque a pessoa, tem gente que fala assim, não, Deus criou o homem porque ele queria a raça humana, os anjos, ele queria com quem conversar e tal. Não. A Trindade, ela se basta a si mesma. Ela eternamente existe. É difícil entender a Trindade e as pessoas pensam que é difícil entender que Deus não foi criado nunca, né? E eu, quando era pequenininho, minha mãe sempre ia citar versículos bíblicos e nos fazer decorar versículos bíblicos e orar antes de deitar. E eu perguntava para ela, mãe, quem criou Deus? E ela, não, meu filho, Deus não foi criado. Eu era bem pequenininho, né? 4, 5, 6 anos. Eu lembro disso. E então, é difícil nós entendermos que Deus é eterno, né? Mas, olha, a eternidade, ela está tanto no nosso coração como na nossa mente. Porque, logicamente, o que existe veio de algo que existia antes, né? Então, se não existia nada, 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 mais nada mesmo, então esse nada era um nada que existia, né? Quer dizer, como que nada existia? Então, para nós é muito mais difícil de pensarmos que nada existia do que até mesmo de pensar que Deus existe eternamente. Agora, tem outro mistério que também parece com esse, que é a procedência do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Através dos concílios que foram sendo feitos nos primeiros séculos, onde se discutia, procurava aprender mais e mais aprofundar a palavra de Deus, e tinha pessoas que diziam que Jesus não é Deus, né? Inclusive, por exemplo, pessoas como a Testemunha de Jeová, que não acreditam que Jesus é Deus mesmo, ele é um Deus menor criado pelo Pai, assim, mas que ele não é propriamente divino, né? Tem pessoas que falam muito mal das Testemunhas de Jeová por isso, mas eu não penso tão mal deles, entendeu? Sabe por quê? Porque é o seguinte, os judeus não entendiam sobre a Trindade, né? Nem sobre... Aí escreveu-se que o Espírito Santo vinha sobre eles. Por exemplo, você lê em Crônicas, isso foi na época em que as pessoas estavam no exílio, ou já tinham voltado logo quando estavam voltando do exílio, que foi escrito, por exemplo, o livro de Crônicas e alguns livros assim. E então, já naquela época, eles diziam, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta, e ele falou assim, profetizou e tal. Eles entendiam, né, que tinha o Espírito Santo, e eles entendiam que tinha um anjo que aparecia em forma humana, parecido homem, mas, claro, né, todo cheio de luz e tal, que tinha um anjo que eles chamavam de o anjo do Senhor. E no Antigo Testamento era muito comum de falar o seguinte, às vezes, por exemplo, Daniel chegava e se ajoelhava diante de Gabriel, digamos, ou de Miguel, e ele dizia, levanta-te, adora somente a Deus, né? Também Cornélio se ajoelhou diante de Pedro depois, né? E Pedro falou, levanta-te, porque também sou homem, né? Pedro não queria ser adorado. Mas este anjo do Senhor, quando ele aparecia, aí era dito que ele era adorado.
e até mesmo fazia holocausto. Teve uma vez, né, que o Gedeon, por exemplo, né, quando o anjo do Senhor apareceu para ele, aí ele falou: eu vou trazer um holocausto, matou um animal lá, colocou, fez um pequeno altar ali, onde o anjo estava, e trouxe uma libação também, alguma coisa, não sei se era um vinho, alguma coisa, o que era, que agora não estou lembrado, mas aí ele achou que o anjo ia comer, por exemplo, mas ele estava adorando. Ele estava adorando. Ele estava adorando. Ele fez um altar, ele pegou algumas pedras toscas, porque, veja bem, todo altar que Deus mandava fazer, ou que alguém dentro da adoração a Deus fazia, não era de pedras lavradas. Eram sempre de pedras, como ele conseguia, lá toscas da natureza, pegava, fazia aquele altar. Então Gedeão fez, colocou. Não, aí o anjo falou assim: não, coloca ali na penha, coloca ali na pedra, né? Porque Gedeão não estava entendendo direito, né? Mas o anjo falou com ele. E ele, então, colocou e falou: derrama o líquido em cima também da oferta, né? Do animal que ele matou. Aí o anjo tocou com a ponta do cajado e o fogo saiu da pedra e queimou tudo. Então ali mostrou que era Deus, né? E então entende-se teologicamente que esse anjo do Senhor é o próprio Filho, né? Pré-encarnado, antes de se encarnar, né? Porque, veja bem, é muito interessante pensar isso, porque Adão, ele ouvia, quando Deus vinha conversar com Deus pisava nas folhas, eu ouvi o Senhor vindo e me escondi, quer dizer, então ele aparecia como um ser que tinha braços, pernas, e que andava, que até tinha a lei da gravidade ali, ele deixava que a lei da gravidade existisse, que ele pisava e as folhas quebravam, as folhas secas. Então, quem comunicava com ele na viração do dia, vinha todo dia conversar com Adão, era Jesus, pré-encarnado. É muito simbólico isso, muito interessante isso, e é muito lógico nas Escrituras. Por quê? Porque nós lemos depois aqui, comparando com esse texto de Gênesis, que diz assim: no princípio criou Deus, o céu, Deus no plural, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os céus e a terra aparece de forma vazia, e depois no versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz e houve luz. Então esse dizer aqui, nós entendemos que é Jesus. A palavra que saía da boca de Deus, digamos assim, era Jesus que conduzia, e disse Deus, quer dizer, o Pai, através de Jesus disse, e haja luz e houve luz. Então, a palavra haja luz é palavra de Deus por Jesus, né? Através de Jesus. E houve luz é o trabalho do Espírito Santo fazendo com que a palavra frutifique e faça, né? Então, nós vemos que, voltando, dizendo que nós estamos falando sobre Deus, né? E sobre a Trindade. É difícil entendermos também que Jesus não foi criado, né? Que Jesus procede eternamente do Pai, quer dizer, da mesma forma que o Pai, ele existe eternamente, ele né? Quer dizer, ele existe eternamente, também Jesus procede eternamente do Pai. Ele nunca deixou de proceder do Pai, ele eternamente procede do Pai. E o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. O Espírito Santo, ele é o Espírito do Pai, né? Porque, por exemplo, quando no Antigo Testamento diz assim, o Espírito de Yahvé, ou de Jeová, né? Que é traduzido por Senhor com letras todas maiúsculas, e o Espírito do Senhor veio sobre fulano, é o Espírito do Pai, né? Mas Jesus, no Novo Testamento, nós dizemos que o Espírito, que Jesus deu o Espírito, que o Espírito dele está conosco, que é o mesmo Espírito Santo, né? Então, nós vemos o apóstolo João na nova dispensação, João 1, dizer: no princípio era a palavra
a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, apesar de existir tempo e espaço somente depois da criação, mas antes disso existia Deus, né? Infinito e supremo, todo-poderoso e perfeito. Como Deus é perfeito, também é totalmente feliz, como eu estava dizendo. Ele não precisava de criar para ele ser feliz, para ele ter satisfação. Não, Deus é satisfeito plenamente em si mesmo, né? Humanamente, dizemos que Deus existe eternamente, como disse o salmista, de eternidade a eternidade tu és Deus, Salmo 92. Simplesmente Deus é. Antes do tempo, dizemos humanamente que Deus era, que existia. Então, a gente usa essa palavra era no passado, né? Antes de existir o tempo, Deus era. Não, mas a verdade é que Deus é. Mas, para falar de forma mais humana, nós dizemos isso no passado, né? Mas Deus é um só. Ele subsiste, portanto, em três pessoas. Vamos analisar um pouco mais essa trindade, né? Então, você já conversou consigo mesmo? Claro. Claro que você conversa consigo mesmo o tempo todo. Desde que você se deu por gente. Desde que você passou a ter a consciência, passou a ter um conhecimento, né, como bebê, né, foi crescendo e começou a conversar. Então você começou a conversar consigo mesmo, né? Você lembra que fala consigo quando pensa sozinho? Você pensa sozinho, você está falando. E outra coisa, nós falamos com muitos personagens, né? Mas na verdade podemos resumir que falamos com outra pessoa, mas que é conosco mesmo, né? Mas nós falamos com muitos personagens. Por exemplo, quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas aí conscientemente estamos falando mesmo com a pessoa que nós cremos, né? Que ela existe, que ela está nos escutando. Mas nós falamos com nossas subpersonalidades. Interessante isso, viu? Agora a gente entra um pouquinho em psicanálise, não tem problema, porque a ciência é dada por Deus. Aí, se tiver alguma coisa que é contra a Bíblia, então está errado. Mas o que for a favor da Bíblia, né? O que for correto vai estar sempre a favor da Bíblia. Então, nós temos subpersonalidades, né? Essa personalidade minha aqui, olha, que eu estou falando com você agora, que o Jetson Lidório de Almeida, aí no sertão me chamam de seu Almeida, né? Então, esse Almeida que está falando aqui com vocês é um construto, é uma construção de várias subpersonalidades que atuam através do meu inconsciente e em várias instâncias deste meu ser interno, e que eu fui treinando desde criança, desde o ventre materno, na verdade, essa personalidade foi sendo construída. Então, eu posso até mudar radicalmente minha personalidade se houver alguma força, ou tiver algum vício, ou algum pensamento muito forte que perdure muito tempo, ou algum foco, eu posso até mudar. Por exemplo, eu posso mudar. Se eu começar a ter um transtorno obsessivo compulsivo, digamos, né? Não quer dizer, por exemplo, eu vou falar agora de uma pessoa que que age de forma afeminada, ou a mulher que age de forma masculinizada. Mas não estou aqui dizendo que todos seria isso, não. Só estou falando um caso entre dezenas de possibilidades, tá bom? Uma possibilidade entre dezenas. Então, se eu, por exemplo, tiver um transtorno obsessivo compulsivo, em que vem pensamentos automáticos, e esses pensamentos que vêm em todos nós, né? Quem não pensou assim, uma hora um pouco mais o seu lado feminino? Porque nós temos uma subpersonalidade dos dois sexos. Quando nós somos formados no ventre materno, são os dois sexos que vão se juntando ali, vão crescendo, e um desenvolve mais do que o outro, e aí, vamos supor, eu sou masculino, ou então o outro desenvolve mais, aí sou feminino. Algumas pessoas podem desenvolver os dois, mais ou menos, ser hermafrodita, tanto físico, ter as genitálias
masculina e feminina, como pode ser um hermafrodita psicológico também, só por dentro. E isso a gente julga as pessoas sem ter conhecimento de causa, viu? Por isso eu digo para você, a psicanálise ajuda naquilo que não for contrário à palavra de Deus, é uma ciência como qualquer outra que pode ajudar. Mas eu estou falando agora de outro caso que, por exemplo, eu cresci dentro da minha personalidade, né? Tinha as duas construções hormonais e fisiológicas dos dois sexos, e aí um foi desenvolvendo mais, e é por causa do meu DNA, do meu XY lá, da coisa biológica, foi desenvolvendo mais hormônios e tudo, e a minha personalidade ela é basicamente masculina, né? Mas essa feminina, ela está aqui também, latente, né? Está aqui latente. E eu posso ter, de repente, um transtorno obsessivo compulsivo e começar a pensar, não, mas eu acho que eu gosto mais do lado feminino, eu queria com o meu lado feminino. E eu começar e tal, e começar e treinar tanto isso, e focar tanto nisso, que a subpersonalidade feminina, ela interpõe. E isso, neste caso, não digo no caso hermafroditismo psicológico, interno ou fisiológico, ou de qualquer outro tipo de... Tem outros dezenas pelo menos 10, digamos assim, formas de acontecer essa reviravolta, mas, pelo menos nesse caso que eu estou dizendo, eu posso retroceder de novo. É só eu focar e fazer um esforço para poder retroceder de novo. Mas nós falamos, por exemplo, essa personalidade, voltando aqui, que fala agora com você, ela é masculina. Bom, tem essa característica. Mas ela tem muitas outras características, além de um certo lado mais feminino. Ela tem outras características, né? Por exemplo, eu tenho uma subpersonalidade que é artista, né? Que eu tenho uma subpersonalidade. Cada um, se você for fazer um mapeamento, você vai descobrir, no mínimo, entre 30 a 40 subpersonalidades na sua vida. Eu, por exemplo, já fiz um mapeamento das 40 principais minhas, né? Que tem, por exemplo, o poeta, tem o pastor, tem o artista, tem o irado, né? Que ele está oculto, né? Porque, graças a Deus, ele está... Eu digo assim, eu não fui curado da ira, né? Que eu, até já em idade adulta, eu não fui curado da ira. Eu sou um irado em abstinência, porque eu busco deixar essa subpersonalidade da ira abafada, e com oração, e se for necessário com jejum, e buscando de Deus a força do Espírito Santo para ser assim, né? Então aí, por exemplo, eu chegava na igreja quando ela tinha 20 e poucos anos, e às vezes, igual eu lembro, por exemplo, em Montanha, tinha um conjunto que o meu irmão Gedeon criou lá, né? O Kyrios. Aí, se alguém de Montanha vai lembrar, né? E os jovens tocavam muito alto na igreja, e eu ficava querendo baixar sempre. A vida inteira minha de pastor, 20 anos pastoreando, né? Já tenho 50 anos de pastor, mas 20 e poucos anos foi, 20, 24, 25 anos foi diretamente com igrejas assim. E então, esse tempo todo, eu ficava sempre querendo diminuir o som, né? E tinha um vizinho lá em Montanha que ele chegou a dar um tiro no alto-falante da igreja, porque às vezes tinha um alto-falante, naquela época tinha alto-falante, ele deu um tiro no alto-falante. Depois isso acabou, né? Mas, então o vizinho às vezes ligava para mim e falou, olha, eu não aguento, aqui eu estou dormindo aqui no domingo depois do almoço, e os jovens estão aí na igreja treinando, estão ensaiando para o louvor da noite, na maior altura. Aí eu chegava lá e tal, mas eu não falei com vocês e tal, que não era para fazer barulho. Aí depois eu tinha que voltar, falou, irmão, me perdoa, viu, porque aí eu perdi a paciência. Não, pastor, tudo bem, tal, aquela coisa toda. Mas aí, essa subpersonalidade da ira, que ela começou a se avultar na pré-adolescência, eu lembro de
dos caminhos que ela foi tomando para ficar um pouco mais latente, ela foi subjugada, né? Então nós temos várias subpersonalidades. Então, por exemplo, às vezes essa subpersonalidade, que sou eu mesmo, às vezes fala comigo, podia dar um tapa na cara desse sujeito, né? Eu, calma, calma, em nome de Jesus, né? O que a Bíblia diz, né? Oferece a outra face. Eu estou fazendo um diálogo comigo mesmo, né? Então você percebe que nós conversamos com o nosso eu, não somente com uns 40 eus diferentes aí, viu? Mas agora, além de você conversar consigo mesmo, né? Pensa bem, é como se você fosse dois, né? Pelo menos isso, né? E quando você pensa na sua mente, quando você pensa no seu corpo, né? E pensa no seu espírito, né? Que é a parte mais íntima do ser humano, que é o espírito, né? Que foi dado por Deus, né? Nós somos três, né? Agora, somos três, mas no sentido seguinte: a mente, para mim, a psique, né? Ela é um construto também, que ela vem do cérebro, quer dizer, do corpo, a parte física, cerebral, esse holograma mental, que é o que eu penso. Agora, eu estou pensando no universo, nas estrelas, nas galáxias, estou pensando em você aí ouvindo esse vídeo, estou aqui vendo tudo isso e tal, que tudo para mim está sendo realidade, estou vendo a parede, estou vendo... Então o que acontece? Esse construto ele está sendo um holograma do meu cérebro, né? Só que é também do meu espírito. Essa é uma interpretação particular minha, né? Não sei se algum dia eu vou mudar, mas que o meu pensamento, né? A minha consciência, ela emana do meu cérebro, dos meus neurônios, e ela emana do meu espírito, né? São casados. E quando o espírito sai do corpo, o corpo morre. Aí o cérebro para de funcionar, mas o espírito continua a emanar essa personalidade do espírito, né? Então são duas que estão interagindo, né? Então o que acontece? Se nós podemos conversar com nós mesmos, nós temos esse holograma mental que emana do corpo e emana do espírito, procede tanto do corpo como do nosso espírito, que é a nossa psique. Então, por que nós não podemos entender que Deus também, ele emana de si mesmo eternamente, só que a diferença é que ele nunca foi criado, eternamente ele emana de si mesmo, tanto o espírito dele emana do Pai e emana do Filho, como o Filho emana ou procede do Pai, né, eternamente, né? Então, como eu disse para vocês, a Bíblia, ela é difícil mesmo, né? Quando nós queremos aprofundar, é difícil mesmo. Agora, nós passar a vida inteira estudando, graças a Deus, e a gente, cada dia que passa, quer estudar mais e as coisas vão crescendo mais e mais, para a glória de Deus. Então, nessa lição número 1, nós estamos estudando aqui a respeito de Deus, né? E que Deus, ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, né? E nós também vimos a respeito dos universos, que pelo menos 2 universos foram criados, e se um é uma dimensão do outro e está aí emaranhado e tal, a gente não alcança. Nós não podemos alcançar isso. Mas Deus criou os céus, onde habita com os anjos, e Deus criou a terra, quer dizer, o universo de Adão, que depois eu vou explicar para vocês que na minha interpretação, terra também pode significar aqui na Bíblia todo o universo, né? Todo o universo. Que a Terra é o centro dela. Olha, interessante isso. Centro no sentido de espiritual e em vários sentidos, mas não centro no sentido físico, né? Que a galáxia, nem a galáxia está no centro do universo, digamos assim. Nós nem podemos dizer, nós nem sabemos tanto também, né? Porque agora, para nós, é claro que vendo daqui da Terra, humanamente, fisicamente, com os nossos olhos,
para nós estamos no centro do ponto de vista físico, mas isso aí é só isso é um engano, né? Mas é uma aparência. Nós estamos no centro porque o Sol gira ao redor da Terra, a Lua gira ao redor da Terra, mas aparentemente. A Lua gira de verdade, mas o Sol aparentemente. Ele nasce, ele se põe, parece que ele gira ao redor da Terra. E então, nós vemos por todos os lados que nós olhamos, todo o universo, as galáxias e tudo, e parece que nós estamos no centro. Porque realmente, desse ponto de vista de observador, nós estamos no centro. Nós estamos num local, como se você subisse numa montanha, e você olha todo ao redor, então você está no centro, porque o raio que você pode ver ao redor, né, forma uma circunferência que você está no centro dela. Então, desse ponto de vista, nós estamos no centro. Mas, quem sabe do ponto de vista espiritual e do ponto de vista da humanidade e a sua relação com seres que não são humanos, que estão lá no céu com Deus, que nós vamos ver depois que são muitos tipos de seres diferentes, como, por exemplo, a visão de Ezequiel e tudo mais. Então, quem sabe nós, desse ponto de vista, nós estamos também no centro do nosso universo, né? Muito bem. Então, aqui eu termino a lição número 1. Deus abençoe a vocês.